uma vez para junto compartilharmos a respeito da palavra do Senhor. E eu gostaria de meditar com vocês hoje, dando uma sequência nas meditações que já temos feito há algum tempo atrás a respeito do Sermão da Montanha. Vemos que o Sermão da Montanha é uma mensagem direcionada contra a cultura de hoje. Ela vai totalmente contrário àquilo que se é divulgado nesse mundo e aquilo que se é pregado nesse mundo. Também temos como princípio, no Sermão do Monte, características que identificam o cristão, a vida do cristão, que deve ser totalmente contrário à vida mundana e às características da vida do mundo. Temos visto já algumas bem-aventuranças. Bem-aventuranças significa feliz, mais do que feliz, e essa é a condição do cristão nascido de novo em Jesus Cristo, quando ele pratica as características colocadas ali. O próprio Senhor Jesus falou da necessidade de sermos humildes ou pobres de espírito. Depois nós vimos a respeito daqueles que choram por sua condição de pecador, da sua condição de miserável. E hoje nós queremos ver sobre os mansos. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." E vamos hoje então gastar alguns minutos pensando nesse tema. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, diz: "Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." É uma palavra do Senhor Jesus Cristo. O convite que ele faz a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e ele coloca a característica, ou ele coloca quem e como ele é. Sou manso e humilde de coração. A característica então de mansidão visto na pessoa de Jesus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vemos sobre o fruto do Espírito. E lá nós lemos: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei." O fruto do Espírito inclui mansidão. Mas o que vem a ser manso? O que vem a ser mansidão? A palavra manso, no original, praus, significa gentil, humilde, atencioso, cortês. Se a gente olha essas características, a gente observa que o manso presume autocontrole, porque sem o autocontrole, a qualidade de gentil, de humilde, de atencioso, de cortês se torna impossível. E quando a gente fala em manso, a gente não tem e precisa ter ideia de algo ou de alguém que é fraco ou afeminado. Não tem nada a ver, não é o supersensível ou aquele que a gente às vezes confunde com alguém que não tem uma postura ou uma posição. Em Mateus 11, 29, o próprio Jesus disse, como eu já mencionei: "Sou manso e humilde." Jesus não se mostra uma pessoa afeminada no seu ministério, como Jesus também não se mostra uma pessoa fraca. Aliás, ele teve atitudes muito firmes e fortes, e em muitos momentos ele manifestou poder, ele manifestou autoridade, indo totalmente contra aquilo que era feito, praticado e pregado pelos fariseus, pelos escribas e tudo mais. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, 18 a 24, nós lemos: "Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer mal. Vivam como servos de Deus." A forma que Pedro coloca da nossa responsabilidade de viver. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Esta é a posição que Pedro coloca de quem é manso.
tratem a todos com o devido respeito. E ele continua: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, e não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Aqui está muito claro uma característica de quem é manso. Primeiro, ele se sujeita, e segundo, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele não tentou se defender, ele não tentou se proteger, ele não tentou se justificar. Quando ele sofreu no nosso lugar, ele deixou um exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Quando sofria, não fazia ameaças. Quando ele insultava, ele não revidava, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. O Russell Shedd, já falecido, para mim um homem que foi exemplo de vida com Deus, ele diz: escravos de Deus não são donos de nada. Eles sofrem por terem feito o bem e não o mal. E eles se entregam àquele que julga com justiça. Essa é a característica daquele que é manso. Quem é manso não é dono da verdade. Quem é manso, ele sofre por ter feito o bem, como Jesus sofreu por nós, pelos nossos pecados, sendo insultado, estando sofrendo. Ele não revidou sua posição de Deus, mas ele se entregou em nosso favor. Então, o Shedd diz: olha, vocês que são escravos de Deus, vocês não são donos de nada. Sofrem por terem feito o bem, não o mal. Eles se entregam àquele que julga com justiça. Essa deve ser a posição daquele que é manso. Martyn Lloyd-Jones diz: essa mansidão denota uma atitude humilde e gentil para com outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo, ou por um conhecimento correto de nós mesmos. Nós nos conhecendo, nós possuindo o domínio próprio, nós tendo o controle através do Espírito sobre nós, nós podemos ser mansos, e isso vai ser refletido através de uma postura de humildade e de gentileza com relação aos outros. E o Martyn Lloyd-Jones, ele fala que às vezes é muito mais fácil a gente reconhecer em nós uma postura de deficiência nossa ou de falta nossa do que permitir outros falando conosco. Por exemplo, nós oramos às vezes dizendo: nós somos miseráveis pecadores, nós não merecemos a graça e a bondade de Deus. Se alguém vem e fala comigo ou com você: cara, você é o miserável pecador, você não merece a bondade e graça de Deus, a nossa atitude para com ele é totalmente diferente. Muitas vezes uma atitude de ira, uma atitude de raiva. E isso denota a falta de mansidão para com a outra pessoa. Então, essa mansidão, ela vem do nosso interior, reconhecendo quem nós somos e, ao mesmo tempo, colocando em prática
a forma de, como é que eu poderia dizer, de uma atitude de humildade, de gentileza em relação àquilo que a gente recebe das outras pessoas. Mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo sofrendo de forma errada, injusta, a nossa postura, ela responde, ou deve responder com mansidão. Ele diz ainda, a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Resumindo aquilo que eu coloquei, ela é a mansidão, a verdadeira visão que temos de nós mesmos, ou deve ser, em essência, e que deve ser expressa na atitude, na nossa conduta para com os outros. Ou como diz o Shed, os mansos são os que entregam a Deus todos os seus direitos. Não tem direito de nada. Nosso direito, ou o que a gente acha que a gente tem por direito, a gente entrega a Deus. A gente deixa com que Deus cuida, com que Deus soluciona. É como que você dar a sua face e depois virar a face para que toma mais uma pancada. Não é revide, mas é entregar essa situação a Deus. E uma das coisas bacanas que eu gosto dessa questão, fala que os mansos, eles herdarão a terra. Então existe uma promessa cravado junto com aqueles que são felizes, que vivem num estado de felicidade por serem mansos. Era de se esperar que talvez fosse contrário. Na perspectiva atual, os mansos, os gentis, os nobres, os covardes nunca conseguirão nada. Na mentalidade de hoje é necessário ser bruto, é necessário ser arrogante, é necessário ser valentão, forte, bocudo, não aceitar a humilhação, ser durão para conseguir alguma coisa. E aquilo que a gente aprende é justamente o contrário, é a mansidão. E como consequência da nossa atitude, da nossa condição, nós podemos, ou nós tomamos posse de uma herança espiritual em Cristo. E essa herança espiritual em Cristo é o herdar da terra prometida, é o herdar do estar com o Senhor. Não é por força, não é por violência que nós vamos entrar lá, mas é justamente recebendo e aceitando em mansidão. Salmo 37, 11, versículo 1, 11, 22 e 34, expressa de uma forma muito bonita e com a exatidão a postura de mansidão com a herança prometida. Diz lá, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Espera no Senhor, segue o seu caminho, ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, meus irmãos, não te indigne, fique indignado por causa dos malfeitores. Não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Seja manso. E por quê? Porque os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esse mesmo princípio continua operando hoje em dia, diz John Stott. Os ímpios podem vangloriar-se, podem exibir-se, mas na verdade a possessão foge do seu controle. Eles não têm nenhum domínio para possuírem, para herdarem, para participarem dessa herança eterna que está a nosso dispor, que é a terra que o Senhor tem preparado para nós. Os mansos, por outro lado, embora sejam despojados e privados dos seus direitos pelos homens, à vista da atual fase que nós vivemos, à vista da mentalidade que domina hoje a terra,
sabem o que é viver e reinar com Cristo. Por isso eles podem desfrutar e até mesmo possuir a terra a qual pertence a Cristo. Irmãos, quero desafiar você a se tornar manso de coração, gentil, educado, cortês, sem buscar os seus próprios direitos, mas às vezes entregando esses direitos ao Senhor, sem ficar revidando, mas tendo uma postura de educação, tendo uma postura de cordialidade para com o próximo. O que significa a palavra, né, que a gente viu de manso na sua definição original. Manso é aquele, então, que é gentil, manso é aquele que é cortês, manso é aquele que é humilde, manso é aquele que é atencioso. Esse é manso. Manso não é fraco, manso não é ser afeminado, de forma alguma. O Senhor era manso e humilde de coração, ele suportou os nossos pecados sem reclamar, sem buscar os seus direitos, e ele desafia a nós também, como Pedro disse, né, sermos escravos que são obedientes aos seus senhores, que é para vivermos sujeitos aos nossos senhores e ao mesmo tempo se suportarmos a aflição por sofrermos injustamente, como ele diz em 1 Pedro 2, 16, 18 a 24, né, isso é louvável diante do Senhor. Isso é louvável diante de Deus. E nós fomos chamados, né, para sermos mansos. E o Senhor espera essa atitude de cada um de nós. Eu creio que se nós, como cristãos, tomarmos a postura de sermos mansos, nós seremos testemunhas num mundo que está em caos, num mundo em que cada um busca seus próprios direitos, num mundo em que cada um busca as suas próprias com suas próprias forças, a conquista de alguma coisa para se vangloriar. Mas nós podemos nos vangloriar porque os mansos herdarão a terra. Gostaria de orar com você, para que Deus nos dê um coração manso. Senhor, a nossa vida não é moldada por nós mesmos, não temos essa capacidade de condição, mas o Teu Espírito é quem nos molda. E um dos frutos do Seu Espírito é a mansidão. Por muitas vezes é difícil levar desaforos, é difícil nos sentirmos humilhados, é difícil nos sentirmos injustiçados, mas que possamos aprender a entregar todas as coisas ao Senhor. E que através da nossa atitude de mansidão, não de covarde, mas de mansidão, possamos testemunhar, possamos refletir o Senhor em nossa vida e através da nossa vida. Que a nossa vida seja bênção para aqueles que estão à nossa volta. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham uma semana abençoada. Se precisarem de alguma coisa, nós, liderança da igreja, estamos à sua disposição e pedimos que vocês estejam atentos aos nossos irmãos mais idosos, aqueles que estão sós. Desafio vocês a ligar cada dia para um desses irmãos. Eu tenho certeza que isso faz muito bem a eles. Deus abençoe vocês.